Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de nós conversarmos sobre os Bridgertons, a série versus o livro. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro livro, que é O Duque e Eu, da Julia Quinn, essa autora maravilhosa. Eu tinha comentado com algumas pessoas no Instagram que eu iria reler o livro para poder comentar sobre a série, fazer comparações e dito e feito, terminei de ler o livro. Estou aqui para comentar com vocês e fazer comparações cheias de spoilers sobre a série. Então, se você estiver curioso e não tiver receios de spoiler, vem comigo. Sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá, gente. Vamos falar primeiro sobre algumas questões técnicas e algumas informações sobre o livro e sobre a série para vocês, bem básicas, tá bom? Primeiro que o primeiro livro, Os Bridgertons, são uma série de 8 livros, na verdade 9, que tem um extra aí, o Felizes para Sempre, mas são 8 livros que contam as histórias dos irmãos Bridgertons, e nesse primeiro livro a gente tem a história da Daphne, né? Mas deixa eu contar as informações técnicas antes. O primeiro livro é o Duque e Eu, que é a história da Daphne. Ele é obviamente da Julia Quinn. Ele foi publicado aqui no ano de 2013 pela editora Arqueiro. Ele tem 288 páginas e ele está classificado no gênero romance de época. Eu classifiquei esse livro com 5 estrelas. Fez 7 anos que eu li esse livro, eu li ele em 2014, há 7 anos atrás. E para poder falar sobre a série e comparar agora no Natal de 2020, foi quando a série estreou. E foi aquilo, né, gente? Bombando. E até hoje quando eu tô gravando esse vídeo, a série tá entre as 10 mais vistas na Netflix, né? Que é aonde ela foi lançada. Então ela tá fazendo muito sucesso e o livro obviamente voltou assim em alta, tá? Eu li em 2014 e agora reli, agora finalizei agora em 2021, em janeiro, foi final de fevereiro? Não. Final de janeiro foi quando eu finalizei a leitura desse livro aqui, gente. E eu já vou contar um resumo sobre ele. Mas antes, algumas informações técnicas sobre a série. A Netflix lançou no dia 25 de dezembro a primeira temporada. A série se chama Bridgertons. Não é especificamente o nome do livro, nem nada disso, mas como vai tratar, oremos por isso, sobre todos os irmãos dos Bridgertons, então eles fecharam ali como Bridgertons. E essa primeira temporada, ela tem 8 episódios, e o roteirista principal é o Chris Van Dessen. Espero estar falando o nome dele certo. E também tem os pitacos da Julia Quinn, obviamente, né? Porque ela é autora do livro, né? Então, quem melhor para conhecer a obra do que a pessoa que criou, né? Tá ali na Netflix, vocês podem assistir lá. E ele tem classificação etária de 16 anos, tá bom, gente? Não é classificação etária livre, é de 16 anos. Diferente do livro, que ele não tem classificação etária. Mas eu também não indico pra criança, obviamente, né? Nem pra adolescente muito novinho ali, tá na pré-adolescência. Esse livro é mais pra uma galera que curte romance de época, mas é um pouquinho mais adulta. E ali na adolescência é um pouco mais velho, né? Não é indicado para novinhos. E a minha classificação também foi 5 estrelas e ela é do ano de 2020. A série foi lançada no final de 2020. E eu amei a série, gente. Eu já vou explicar tudo sobre isso. Agora um resumozinho sobre a história. O livro ele vai tratar das tentativas da Daphne, né, que é a quarta filha ali de 8 irmãos, ela é a quarta filha, a mulher mais velha, né, dentre os irmãos. Ela tá ali na terceira temporada dela no livro, diferentemente da série, que ela tá na primeira, mas ela tá na terceira temporada dela e ela tá em busca de um marido, que é basicamente o que as mulheres faziam naquela época, que o mais importante da vida delas era se casar e não se casar com qualquer um, mas ter um bom casamento. E essa é aqui a gente vai entender as tentativas e falhas da Daphne de começar, de tentar arrumar um marido para valer. Como eu disse para vocês, ela tá na terceira temporada dela e em todas as temporadas anteriores não deu muito certo. Ela não era considerada, ela nunca foi considerada a mais bonita,
mas sempre foi considerada a mais divertida, a amiga espirituosa, que tinha seus pretendentes, mas estava cercada de até bons pretendentes, né? Não para ela, né? Mas ela tinha bastante amizade ali com os rapazes, mas nenhum que ela considerasse assim, e nem a família dela considerasse assim, bons partidos faziam os pedidos, porque ela nunca era considerada como uma possível, uma mulher elegível para o casamento, né, na visão desses caras. Eles sempre a consideravam como uma mulher mais engraçada, divertida e não tão bonita. Ela se vê assim nesse livro. E aqui ela conhece, né, nessa terceira temporada, o Simon, que é o Duque. Ele está de volta a Londres depois de uma temporada bastante longa, anos e anos morando fora. Ele volta para assumir o ducado, né, da família dele. O pai faleceu e ele tá ali. Ele é o novo duque na parada, né? Então os olhos são focados nele. E ele vai tentar meio que resistir às investidas, porém é meio complicado isso daí, né? Porque um homem elegível, solteiro, ele obviamente está em busca de um casamento, segundo Jane Austen, né? Enfim, aí o que acontece? A Daphne, ela é irmã do melhor amigo do Simon, que é o Anthony. Então ele conhece, né? Acaba conhecendo a Daphne num momento assim bem engraçado, que tem na série também, mas é numa outra situação. Isso acontece logo no início do livro, essa cena do encontro da Daphne nessa situação que acontece no livro, vai acontecer bem mais à frente na história na série, diferentemente daqui, né? Que logo no início, quando eles se conhecem, essa fatídica cena, que é a cena do soco, acontece logo no início do livro. E ali eles vão se conhecer, né? E eles vão acabar desenvolvendo uma amizade porque eles se identificam imediatamente, rola uma identificação entre eles, mas e uma atração também. Só que o Simon ele sabe que a Daphne é proibida por motivos óbvios de ela ser irmã do melhor amigo dele. Então, a irmã do melhor amigo a gente não brinca. Isso daí é uma lei entre os homens que fica muito clara aqui no livro. E nós sabemos que o Anthony é um irmão bem ciumento. Isso também fica bem claro na série, que o ciúme do Anthony é enorme, né? Enfim, aí eles acabam se desenvolvendo uma amizade e o que, que eles fazem? Eles combinam de começar um relacionamento falso. Eles vão fingir que o Simon tem um interesse nela, que ele é o possível pretendente para ela. E dali ele iria despertar interesse dos outros homens, né? Porque se o Duque viu interesse nessa menina, então tem algo de especial, porque o julgamento do Duque é mais importante do que de qualquer réis mortal, né? Enfim. E é isso que as pessoas pensam. Quando eles veem o interesse do Simon na Daphne, eles logo, os homens, eles começam a pipocar ali e vários pretendentes aparecem para a nossa mocinha. É óbvio, né, também que vai acontecer, as coisas isso daí vai mexer muito com o Simon, porque ele gosta da Daphne, a verdade é essa. Eles começam a desenvolver uma amizade, mas ele gosta dela também, ele tem um interesse amoroso nela. E ver um monte de homem em cima da mulher que ele gosta é complicado, né? E aí as coisas vão evoluir. E como eu disse, gente, essa conversa aqui é cheia de spoiler, então eu vou contar até o final do livro para vocês resumidamente. Eles vão acabar tendo um, um momento assim no jardim de um evento, de uma festa em que eles estavam, na casa de uma pessoa da sociedade, né? E eles estão ali, acabam indo para o jardim, a atração entre eles está bem explosiva, e eles acabam ali se envolvendo e trocando alguns beijos, né? Algo um pouco mais apimentado. E aí, o que que acontece? O Anthony descobre eles, né? E aí o Anthony faz o quê? Você vai ter que casar com a minha irmã. Só que o Simon, ele é anti-casamento, é anti-filhos, é anti um monte de coisa. E ele tinha deixado isso bem claro pra Daphne. Eu nunca vou me casar. Não importa o que aconteça, eu não irei me casar. Ele paga a língua porque ele acaba casando com a Daphne, né? E isso é bem engraçado, essa cena dele tendo que se render ao casamento. Beleza, casou, casei, ok. Porque ele tinha que casar com ela de qualquer jeito, porque ele não poderia manchar o nome da menina, né? Depois de tudo que ele fez, ele não poderia manchar o nome dela. É a responsabilidade dele, ele acaba casando. O que que acontece?
ele deixa bem claro para ela: não posso ter filhos. Não teremos filhos. Você tem certeza que você quer casar comigo, independente de qualquer coisa, porque eu não posso ter filhos e eu sei que o sonho da sua vida é ter filhos. Ela fala assim: não importa, você me basta, então vamos nos casar. E eles acabam se casando e é a coisa mais fofa, mais linda do mundo, do universo, etc e tal. E aí vai seguir uma nova questão, que é o fato dele não poder ter filhos. E aí é que a história vai ficar muito mais interessante, porque na verdade o Simon é bem mentiroso nesse sentido. Não é que ele não possa ter filhos, ele não quer ter filhos. Tudo porque no passado o Simon foi muito maltratado pelo pai dele. O nosso mocinho, ele nasce com um problema de fala, ele demora a falar. Ele, aqui no livro a gente lembra especificamente que ele começou a falar ali a partir dos 2 anos e pouco, um pouquinho mais tarde. Isso já era considerado um atraso, né? E quando ele começa a falar, ele desenvolve um problema de gagueira. Então ele é gago, o Simon é gago no livro. E é muito ruim isso pra ele, porque o pai dele era um cara muito bruto, assim, muito. É, quero meu filho perfeito e qualquer detalhezinho que fuja da ideia de perfeição dele é ruim. Então, como o filho nasce com um problema de fala, ele já considera aquele menino morto, não serve pra ele, e mesmo que ele estivesse tentando há anos ter um filho, ter um herdeiro, aquele menino não vale porque ele não é, entre aspas, perfeito. Segue em frente, os anos se passam e o Simon jura pro pai dele que a linhagem da família iria acabar com ele, porque, obviamente, né, ele vai dar a volta por cima, maravilhoso, e ele vai esfregar na cara do pai dele o cara capaz que ele se tornou. Mas ele tá movido pelo ódio, pela vingança. Ele diz assim: ó, a nossa família, o nosso nome vai acabar comigo. Você, não importa o que aconteça, eu não terei filhos, eu não irei me casar, a nossa linhagem vai acabar comigo e o seu ducado vai para um dos primos distantes que você odeia. E essa é a minha vingança para você, mesmo depois da morte. E é isso que ele faz, ele tá ali decidido, se casou, mas ele está decidido a não ter filhos. E aí ele faz uma coisa, ele mente pra Daphne, que é muito inocente e acaba acreditando na impossibilidade dele de ter filhos. Isso é muito engraçado no livro, gente. Depois eu falo sobre isso. Mas as coisas vão acontecendo e, enfim, gente, eu acho que chega de spoiler por agora, né? Vamos comentar agora sobre a série. O que acontece? A série, eu já falei pra vocês, eu amei a série, eu achei muito fiel ao livro, no sentido mais, assim, cru, sabe? Tem muita coisa do livro na série. E isso pra mim foi o mais importante, porque quando você consegue ver o livro na série, já me ganhou aí. E eu tive vários problemas antes de lançar a série, desde lá do início do elenco, mas eu vou deixar pra falar isso pro final. Eu vou fazer primeiro uma comparação entre o livro e a série. A primeira coisa que eu queria comparar aqui pra vocês é que na série a Daphne é considerada um diamante ali pela rainha. Quando ela é apresentada à rainha, a rainha acha ela linda, maravilhosa e considera que ela vai ser um grande sucesso na temporada. Então ela é eleita a top das tops ali, dentre as meninas que estão na primeira temporada. E isso faz com que a Daphne tenha uma reputação muito positiva e começam a aparecer os pretendentes para ela. Só que como os irmãos, principalmente o Anthony, ele é ciumento por demais, ele começa a espantar os caras. E isso vai descendo o nível de popularidade da Daphne. Por conta desse motivo é que ela arma junto com o Simon para eles fingirem esse relacionamento. Ela iria ajudá-lo a fugir das mães que queriam casar ele de qualquer jeito, enquanto ele iria ajudar o nível de popularidade dela a crescer. Então tem essa diferença entre a série e o livro. No livro também tem uma coisa que é muito interessante, que eu tinha questionado na série quando eu tava comentando lá no Instagram, e até falaram comigo: ah, mas ele não gagueja mais no livro. Quando eu fui reler, é diferente. Isso foi uma coisa que me marcou muito. O
O Simon gagueja assim, ele tem uns episódios de fala ali complicados nos momentos em que ele está mais nervoso e ele precisa, o tanto que ele sempre fala isso, né? Ele precisa parar, refletir, respirar fundo. E ele tem os macetes dele para disfarçar a gagueira, tanto que as pessoas não percebem. Mas ele gagueja sim no livro. Então, na série, tem só um episódio ou outro em que ele dá ali uns tropeços na fala, que é no momento mais emocionante ali entre ele e a Daphne. Mas ao longo do livro, não, a gente vai ter vários episódios dele tendo esses problemas de falar, e ele disfarça muito bem problemas ao falar, mas ele consegue disfarçar muito bem. E isso foi algo que tinha me marcado no livro, quando eu li há anos atrás, e eu não vi muito na série. Uma outra coisa que é interessante é o prólogo do livro. O prólogo é uma cena do Simon criança lá com o pai dele, quando ele vai encontrar com o pai dele, depois que o pai dele meio que rejeita, e ele vai mostrar pro pai dele criança que ele já começou a falar e que ele tá falando melhor. E só que ele fica muito nervoso nesse encontro e ele trava, ele não consegue falar, e ele tem toda uma situação ali com o pai que é de partir o coração, galera, me partiu o coração. E o prólogo é esse, a gente vê essa cena logo no início do livro, e na série, se eu não me engano, é no terceiro episódio. E quando eu li no livro, eu li essa cena no livro, reli, eu vi a cena da série, sabe? Foi muito perfeito, foi muito fiel em todos os detalhes, assim, mais importantes estão ali. E eu não consegui imaginar de outro jeito além daquele que eu já tinha visto na série. Então, para mim, isso foi um ponto extremamente positivo, muito bem feito. Outra coisa que eu acho relevante comentar é que no livro a gente não tem a morte do pai da Penélope, que é uma outra personagem que é muito importante também na série. E a gente tem um plot ali com o pai da Penélope, que ele é um jogador e tal. E isso a gente não tem no livro. A gente tem, se eu não me engano, é isso mesmo. No livro, o pai da Penélope já é falecido. Outra coisa que eu acho relevante a gente falar sobre a comparação entre o livro e a série é que o livro ele foca 90% das cenas na relação entre o Simon e a Daphne. Então a gente vai ter muito mais aqui, o livro inteiro, só cenas entre o casal. Então, como nós temos isso no livro, a gente consegue ter muito mais nuances da relação deles, de como vai desenvolvendo, de como tudo é construído. Uma coisa que eu preciso comentar é que tudo acontece em 3 semanas, gente. Eles se conhecem, se apaixonam em 3 semanas e se casam em 3 semanas. É muito rápido, é uma coisa assim, vapt-vupt, que acho que quando eu li a primeira vez eu não foquei tanto nisso. Mas depois parei para refletir, gente, hoje em dia, né? Refletindo enquanto eu li o livro. 3 semanas. 3 semanas para tudo acontecer aqui. Eles estão ali sendo o amor da vida do outro para sempre, crente nisso, né? E vamos ter depois todas as questões que eles vão precisar resolver. Mas o livro é todo focado na relação deles. A gente tem pouquíssimas cenas com outros personagens, o que é diferente da série. A série desenvolve muito mais. A gente vai ter outros plots, a gente vai ter ali a relação dela com os irmãos, nós vamos ter cenas dos irmãos, nós vamos ter muito do Anthony e de uma certa cantora de ópera que... Quase um minuto de silêncio para isso, para essa relação na série. Enfim, já falamos sobre isso mais à frente. Mas nós vamos ter muitas outras coisas acontecendo, nós vamos ter outros plots ali dentro da série que no livro não tem. E muita gente estranhou isso, achou, não gostou, outras pessoas gostaram. Em algumas coisas eu gostei que eles desenvolveram, e outras eu achei que já ficou assim meio nada a ver, desnecessário. Porém, né, sou eu que estou escrevendo e, enfim, só dou minha opinião mesmo. Mas, no geral, é muito bom. E, diferentemente do livro, né, obviamente, a série ela tem que puxar para outras áreas. Porque, gente, imagina o quanto seria, pelo menos para mim, seria chato ficar vendo durante, sei lá, 1 hora e meia só conversas entre o casal, assim, tem que ser muito mais criativo. Então, no livro, o que funciona num livro na série não vai funcionar. Então a gente tem que pensar nesse lado também.
E por isso eu entendi que eles quiseram desenvolver ali os outros personagens, quiseram já começar a construir as histórias dos irmãos, a história do Anthony, a história do Benedict, do Colin e de outros personagens. E nós temos ali a maravilhosa, que eu vou errar o nome ao falar agora, a Lady Whitesdown, enfim, a Lady W. Que na série acabou revelando no último episódio quem era, a gente já vai falar sobre isso também. Mas ela é maravilhosa, gente, e ela é a que agita todas as coisas ali. Ela causa o maior agito no livro. As pessoas, elas meio que se concentram em viver pelo que a Lady W vai falar sobre elas no próximo jornal. Então isso é muito importante, isso traz um peso muito grande. E no livro, cada início de capítulo, nós vamos ter uma fala dela, ela com seu humor ácido, falando aqui, ó. Aqui é o capítulo 2, e nós vamos ter o humor ácido da Lady W falando Whitesdown. Lady W. E a gente vai ter várias falas dela aqui que são muito engraçadas, extremamente espirituosas e bem ácidas também. Eu confesso para vocês que eu não fazia ideia de quem era a Lady W, e o livro também nem se importa muito com isso aqui. Na série não, na série a gente vai ter as pessoas querendo adivinhar, principalmente a Heloise, que tem todo o meu amor, Heloise, querendo adivinhar quem era ela, e tem toda a questão dela com a rainha, tentando ser a detetive da rainha ali, tentando descobrir quem é a Lady W, para revelar, expor essa mulher, né? Supostamente é uma mulher, né? Poderia ter sido um homem também assinando como uma mulher, enfim. Mas tentando descobrir quem era essa pessoa que estava falando e fofocando e tinha informações super quentes sobre a alta sociedade, né? É a fofoqueira de plantão, né? E todo mundo fala mal da fofoqueira, mas ninguém deixa de ler o jornal dela. Então, fale mal, fale bem, mas falem de mim. Todo mundo quer sair no jornalzinho da Lady W, quer ser visto e ouvido e falado por ela, né? Então é bem bacana isso no livro também, gente. Eu amei o livro, novamente. Eu acho que, falando agora especificamente sobre o livro, eu acho que tudo que eu gosto num romance de época estava aqui. Então eu me emocionei, eu me apaixonei novamente pelos personagens, eu ri pra caramba. E eu considerei o livro, obviamente, mais superior à série. Mas a série, ela não deixa nada a desejar, gente. E a única personagem que eu gosto mais no livro é a Daphne. Eu acho que a Daphne é muito mais inteligente no livro, pelo menos ela demonstra a inteligência dela melhor no livro. Ela é muito mais engraçada, muito mais espirituosa no livro do que na série. Na série ela tá cercada de tensão, porque ela precisa se casar e não sei o que. Tem toda aquela questão com o Simon. Então ela tem uma coisa um pouquinho mais pesada, mas aqui não, aqui ela é bem mais leve. A relação dela com o Simon é bem mais leve, é muito legal, é muito boa. E não tem todo o peso de precisar se casar, enfim. É isso. Eu gosto mais da Daphne daqui. E a forma como ela descobre que o Simon não é que ele não pudesse ter filhos, mas ele não queria ter filhos, é por ela mesma. Ela não vai atrás de ninguém pra contar como é que se faz, né, a coisa. Numa conversa com uma empregada, a empregada vai e fala sobre a questão dos filhos do Duque anterior não terem vingado, né, porque a mãe do Simon só teve ele, teve diversos abortos, né? E ela fala assim, às vezes o problema não é da mulher, né? Às vezes o problema é da semente do homem, e o problema poderia ser ele, mas ele acusava a esposa. E ela vai e fala assim, eu não vou lembrar exatamente quais são as palavras, eu acho que eu não marquei aqui no livro, mas ela vai e fala assim, uma semente forte, uma semente fraca, alguma coisa assim, que não é bem plantada, ela não vai vingar, né? E é isso, a Daphne começa a refletir e ela vai ligar os pontos. E aí que o jogo vira ali na relação dela com o Simon e as coisas ficam um pouco mais complicadas, né? Que é o X da questão do relacionamento deles. Que no livro acaba se desenvolvendo bem mais suavemente do que foi na série. Mas na série tem que ter um drama, né? Porque a gente tem que enfim,
Agora vamos falar só sobre questões sobre a série. Vou pontuar algumas coisas aqui que eu acho que são relevantes. E se eu esquecer de alguma coisa, você pode comentar que você acha que é relevante também, que eu não estou comentando, comenta aqui e a gente vai conversando nos comentários, né? A primeira coisa que tem só na série por enquanto, né? Por enquanto não, eu já li todos os livros, então isso não tem nos livros. E nenhum livro mais à frente tem isso. A relação do Colin e da Marina, que é a prima distante lá da Penélope, né? A Marina, ela chega no livro e... No livro não, chega na série e ela é aquela personagem que vai roubar a cena e a gente logo descobre que ela está grávida e ela precisa se casar, né? E ela vai tentar, antes que a barriga apareça, casar com alguém. E o foco dela acaba virando pro Colin, porque o Colin acaba gostando dela. E só que a Penélope, obviamente, é apaixonada por ele desde sempre. E a gente já sabe que no futuro eles vão ficar juntos. Meu casal favorito. E a Penélope vai dar uns trava nessa relação. Mas a Marina, ela vai tentar meio que enrolar o Colin pra se casar com ela e acabar assumindo, né, que o filho que ela tá esperando, que é de um relacionamento que não vingou, né, ela teve que ir embora porque o rapaz foi pra guerra, e a gente vai descobrir mais pra frente o que vai acontecer com ele. Então, gente, novamente, essa conversa aqui tá cheia de spoiler, então se você não gosta de spoiler, fecha esse vídeo e parte para outra coisa, que aqui vou spoiler tudo, principalmente sobre a série, sobre o livro, sobre tudo. Então a Marina, ela vai tentar enrolar ali o Colin pra eles ficarem juntos, né? Obviamente ele vai descobrir, porque a Daphne vai... A Daphne não, a Penélope vai lançar a sementinha do mal e revelar a treta toda com a Marina, né? Ela obviamente não queria ver o amor dela se casando com o outro. A verdade é essa, então é um pouquinho má nesse sentido. Mas ela deixa o veneno escapar ali, mas não julgo, né? Porque o pobre também estava sendo enganado, não merecia isso. Então, o que vai acontecer? A Marina, ela vai acabar, o desenvolvimento da Marina vai acabar com o Sir Philip, que aparece, que vem a ser... Isso foi um motivo de muita discussão, né? Que até comentei com o Michele. Ele vem a ser o irmão do rapaz que engravidou a Marina, né? E como ele morre na guerra, ele vai lá e o Sir Philip aparece na casa da Marina. Ela tá vivendo ali com a família da Penélope, as irmãs e a mãe da Penélope, e ele diz assim, ó, vou me casar com você porque eu preciso assumir a responsabilidade do meu irmão, e é filho do meu irmão, ele precisa ter o nome da nossa família, então se você topar, eu me caso com você. Aí o Sir Philip, né, pelo menos pra mim, ele é o Sir Philip da Heloise, que a gente sabe que no livro da Heloise ela vai acabar, o tanto que o nome do livro, inclusive está aqui, vou pegar pra vocês, é Para Sir Philip com Amor. Então quando aparecer um Philip na história, é o 5º livro, tá, gente? Então a temporada da Heloise tá bem distante. Mas quando aparece o Sir Philip na história, eu já liguei os fatos e pra mim era o Sir Philip da Heloise. O que vai acontecer com a Marina, se eles vão ficar juntos, se eles se casam realmente. Eu não lembrava, eu sinceramente não lembro se o Sir Philip era viúvo. Se vocês lembrarem disso, me avisem. Se ele tinha filhos e como isso vai ser desenvolvido, eu não sei, mas eu tô bem curiosa. Não irei reler o livro agora, eu vou esperar sair a temporada. Se sair a temporada dela, vou ler depois, pra gente fazer as comparações que nem a gente tá fazendo aqui. Então isso foi uma outra coisa que eu achei bem bacana, que é esse desenvolvimento, essa construção prévia dos futuros relacionamentos dos irmãos. Outra coisa que é bem bacana, que eu preciso comentar com vocês, que é a revelação da Lady W, né? Que as pessoas, muita gente não gostou de terem revelado quem ela era, a Penélope. A gente só descobre que é a Penélope no livro dela, que é o 4º livro. Mas eu achei muito legal terem revelado logo e daquele jeito, assim, maravilhoso. A Penélope na carruagem e com um sorrisinho, assim, travesso. Eu tô enrolando todo mundo e não me envergonho disso. Então, eu amei já terem revelado. Até porque não dá, gente. Sinceramente, eu acho que não dá pra se arrastar esse tipo de mistério por mais 3 temporadas aí.
É muito tempo, mais 2 temporadas, até chegar na temporada do Colin e aí sim vai revelar que era ela e tal, que nem no livro, eu acho que não tem cabimento. Então, pra mim, eu achei maravilhoso já terem revelado, porque aí a gente vai poder ver o desenvolvimento da história, como a Penélope faz, como o jeito que ela observa, por que ela escreve, todos os detalhes da criação da Lady W através da Penélope pela visão dela. E eu acho isso muito, muito, muito bacana. Outra coisa que eu preciso comentar é sobre as cenas de luta no livro, né? Tem todo aquele plot lá do Simon, do amigo dele, que é um lutador. Eu achei assim, gente, bem só serviu pro Simon ver como é que é ter uma família feliz, porque assim, no e também serviu, né, para acabar matando o pai da Penélope, né? Porque ele se envolveu lá na treta com o cara e eu acredito que vai desenvolver esse plot porque ele ficou interessante assim nessa questão de desenvolvimento. O que vai acontecer dali na relação com o pai da Penélope e o assassinato dele. Mas o que vai vir dali, não sei o que esperar. Eu achei meio perdido essa questão ali das lutas e do amigo lutador do Simon. Porém, vamos ver o que vai acontecer. Ah, outra coisa antes que eu esqueça. A relação do Simon, do Anthony com a Sienna, gente, que é a cantora de ópera. Pelo amor de Deus, não tava aguentando aquela mulher. Acho que era, não sei por que colocaram aquilo, talvez para mostrar que ele também era um libertino e todos os irmãos eram libertinos, porque todos eles aprontaram pra caramba, mas eu não suportava a Sienna e eu fiquei muito feliz quando ela sumiu da história. Pra mim foi maravilhoso, porque insuportável. Seguindo em frente, outras coisas relevantes para comentar. Quando eu vi, quando começaram a sair as fotos dos personagens, dos atores e tal, a construção do elenco, eu não entendi nada, gente. Não entendi nada. Fui uma das que critiquei, falei mal, achei que não tinha nada a ver, não sei o quê. Como assim, personagem, um duque negro? Deixando bem claro pra vocês, gente, eu achei completamente incoerente com a história. Porque é óbvio, né? A questão é bem óbvia do onde que a gente tinha um duque negro. Me apresentem aí na história. Então, se a gente estava tratando da realidade, para mim já estava ali completamente fora da realidade. Então, eu já não gostei daí porque fugia muito das questões históricas. Porém, falei, critiquei, depois eu comecei a abstrair porque para mim eu já não estava gostando muito da série, né? Eu achava que ia ser super fraca, independente de ter o nome da Shonda e enfim. Eu não tava botando altas expectativas e foi isso que eu fiz. Eu coloquei as expectativas lá embaixo e segui em frente. Esperei a série ser lançada e não critiquei mais porque gasto de energia com coisa que, enfim, era melhor esperar pra ver, né? E eu fiquei muito satisfeita com tudo, assim, na questão do elenco. Eu achei que o ator que fez eu não vou falar o nome dele, que é o Jean. É o nome bem. Enfim. A gente já tentou falar Lady W aqui, mas a gente já se enrolou todo, então não vou passar mais essa vergonha não, gente. Mas eu achei, quando ele apareceu na série e ele começou a apresentar o Simon ali, pra mim era o Simon. Tudo do Simon. Aquele jeito meio durão, todo quadrado, sério, o jeito que ele franzia o rosto, assim, as sobrancelhas, era o Simon. Eu vi o Simon e dali a série me ganhou de primeira. E outra coisa, quando foram outros personagens aparecendo, não só negros na alta sociedade, mas asiáticos, e essa miscelânea, a miscigenação e vários encontros de raça ali, eu comecei a meio que abstrair, eu ignorei qualquer característica física de ligar aos personagens em comparação com os livros, né, as características físicas. A única coisa que pra mim era muito importante era que os Bridgertons seguissem meio que a linha, porque isso é muito forte nas características deles, né, as físicas.
Mas os outros personagens eu comecei a achar irrelevante de verdade, porque se tornou irrelevante pra mim. Eu entrei naquele mundo paralelo, criado pela Shonda e por todos os roteiristas e pessoas que pensaram a série, e pra mim tava tudo normal e tava tudo ok. A única coisa assim que me fez voltar pra realidade, que eu não gostei, eu acho que na série você tem duas opções. Você vai criar um mundo onde não existe diferenças raciais, porque a série é isso. Não existe diferenças raciais. As pessoas se relacionam interracionalmente sem nenhum tipo de preconceito. E isso olhando assim, não é algo completamente natural no mundo inteiro. Existe preconceito, existe racismo, existe um monte de coisas que eu acho que não é a discussão no momento, aqui nesse vídeo, para esse vídeo. Mas ali na série você não sente diferenças raciais em nenhum momento. Tem a questão só monetária ali, que é bem mais forte. E uma coisa que eles citaram assim muito superficialmente, que eles passaram mão por cima, foi a questão da homossexualidade. Mas ali num determinado personagem, mas foi uma coisa muito superficial, que ali no caso sim existe preconceito. Mas racialmente não existe. Então aquele mundo para mim era um mundo ideal e eu entrei naquele universo que para mim é paralelo para um monte de gente, porque ainda mais naquele período histórico em que a história se passa, é um mundo completamente paralelo. Então para mim tava ok isso daí. Porém, o que me fez algo que eu vi na série, uma fala da Lady Danbury, enfim, que me chamou a atenção e eu não gostei. A gente tem ali uma rainha que é negra, que é casada com um rei branco. E eles vivem um relacionamento muito feliz, tem todas as questões do rei que a gente vai ver ali numa pincelada. Mas a rainha tá ali, maravilhosa, né? E a Lady Danbury vai falar com o Simon pra ele, assim, se dobrar ao amor, né? Aceitar o amor, não ficar nesse negócio de vingança e não sei o quê. E ela vai e fala pra ele que olha quanto as coisas. O amor é tão importante e olha quanto o amor conquistou. Porque se nós estamos aqui hoje foi porque um dia o rei lá se apaixonou por uma mulher negra. Então foi o fato do amor do rei por aquela mulher, que transformou ela em rainha, que fez toda a sociedade mudar. Isso me incomodou no que eu não acredito que seja só o amor de um rei que vai influenciar todas as atitudes de outras pessoas. Então, para mim, isso me incomodou. Ela colocar como se fosse só o simples fato do rei ter se apaixonado pela rainha, que era negra e não sei o quê. E o amor foi o que acabou com todos os tipos de preconceito. Para mim, isso não condiz com a realidade e para mim isso não deveria ter nem entrado na série. A gente muitos relacionamentos entre pessoas, relacionamentos interraciais que existem por aí, e a gente vê, a gente sabe que não é isso, que não é o amor de a gente olhar para um casal e ver que eles são lindos juntos e são felizes juntos, que vai influenciar o que outras pessoas pensam. Independente de elas serem reis e estarem ali numa uma posição de poder, né? Que era no caso do rei. Não muda caráter e não muda preconceito de ninguém. É uma coisa de cada pessoa. Então isso me incomodou demais. Eu acho que foi desnecessário na série ter colocado essa fala para tentar meio que convencer o Anthony a ficar ali com a Daphne e aceitar o amor e enfim. Para mim eles poderiam ter passado sem essa e a gente continuar ali no mundo fantasioso que eles criaram, que para mim estava perfeito, perfeito de verdade. Então nessas questões raciais e interraciais, isso foi algo que me incomodou. A única coisa que me incomodou, sinceramente, na série, gente. O restante, pra mim, foi maravilhoso. Então, é isso. Eu precisava falar sobre essa questão e trazer esse ponto, porque realmente foi algo que me deixou. Destoou do que eu tava vendo na série. Enfim,
Fora isso, a gente tem as divisões que não são raciais, mas são hierárquicas mesmo, duques e, enfim, condes e viscondes e barões, e essa é a única diferença, e plebeus, né, obviamente, que nós temos ali dentro da série. E é muito legal, gente. Outra coisa que eu gostei muito, a Lady D também, a atriz que faz a Lady D, ela é maravilhosa. Ela colocou toda aquela personalidade da Lady D pra fora. Ela é aquela senhorinha que se mete na vida de todo mundo e não tá nem aí. Ela tem a língua solta e é bem desbocada. Então ela vai e fala mesmo que ela pensa de cada pessoa sem se preocupar com nada. E eu amo a Lady D porque ela fala que todo mundo pensa, mas não tem coragem de falar. E ela é bem desbocada, então a Lady D tem todo o meu coração. Outra coisa que eu também quero falar é sobre a trilha sonora da série. Eu achei perfeita. Eu achei. Gente, é linda. A série é linda. Tudo na série me agradou demais. Claro, tirando esses pontos que eu já comentei. Mas no geral, a música, a fotografia, eu gostei da roupa. Só a Heloise, assim, que no livro, pelo menos nesse primeiro, ela não tem tanto horror a um possível casamento e nem estrear na sociedade. Pelo menos a gente não vê isso no livro. Mas talvez no livro dela a minha memória aí não tá tão forte assim para relembrar disso no período da Heloise. Mas na série eu achei ela muito fechada, muito travada, sabe? E muito receosa. No livro ela é muito mais jovem. Ela ainda é muito mais jovem, diferentemente da série, né? Da série a gente encontra a Heloise se balançando no balanço e fumando junto com o irmão dela vai e pega e eles fumam juntos. Então a Heloise é bem mais velha aqui na série. Enfim, eu gosto muito da Heloise, eu gosto muito da amizade dela com a Penélope. Eu gostei muito da série, realmente, tem umas cenas ali que são puro fanservice. A abelha, gente, vão explicar melhor isso pra quem não entendeu nada disso, mas vão explicar melhor provavelmente na temporada do Anthony. Eu achei assim, a abelhinha de um cuidado, assim, uma relação muito forte assim com os fãs amaram, eu amei, achei maravilhoso, foi a primeira coisa que eu notei quando eu vi a abertura da série e foi lindo, pra mim foi lindo, de verdade. E vamos ver o que vai vir mais, gente. Eu fiquei muito feliz mesmo com a série, mais ainda com o livro, essa releitura foi maravilhosa. E eu quero saber a opinião de vocês. Se você assistiu esse vídeo, tá assistindo esse vídeo até o final, eu me prolonguei demais, tá enorme. Enfim, muito obrigada por estar assistindo aqui até o final. Não deixe de comentar comigo. Vou deixar o link aqui embaixo para você comprar o livro. Ele tá vindo, a capa, é essa capa, mas agora eu vi ele na livraria, ele tá vindo com uma jacket, que é a capa da série. Então a gente tem o Simon e a Daphne na capa, mas é só uma jacket, tá? Porque a capa vem assim também pra vocês. A capa é fiel a essa daqui. Então tem a luvinha cobrindo uma folhinha, né? Cobrindo. E você vê a capa da série, mas eles não mudaram todos os livros não, tá bom? Tá à venda aí. Vou deixar o link pra quem quiser comprar. Pode comprar porque não é capa da série. Você pode pegar essa capa aqui. E é isso. Vou deixar o link aqui embaixo. Comprando pelo link você vai estar ajudando o canal, o blog a crescer mais e mais. Vou deixar também a resenha feita anos atrás, se não me engano, pela Raquel lá no blog, que também voltou a ser muito acessada. Vai lá conferir a resenha. E também as nossas redes sociais vão estar todas aqui embaixo. Comenta comigo se você gostou desse vídeo, o que você achou da série, se você ainda não assistiu, estava receoso. Se joga na série, gente, que eu acho que vocês vão gostar. O que você não gostou, comenta aqui também, que eu vou adorar conversar com vocês e saber quais são os pontos que chamam mais a atenção de vocês. Certo, gente? É isso por hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e clicar no sininho para ativar as notificações. Eu volto muito em breve mesmo. Eu aguardo todo mundo. Tchau, tchau!